Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no nosso canal com mais uma diquinha para você, tá? Não esquece de dar o like aí, ó, clica aí na joinha para você dizer se gostou do vídeo, tá? E não esquece de te inscrever no canal, se não te inscrever, te inscreve, que isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais e a gente colocar diquinhas para você, tudo bem? Você faz concurso público? Está pensando em fazer? Se você faz, tem uma coisa que cai sempre e você precisa ser bom. Funções do quê? Ah, Yara, tu vai dar todas as funções do quê aqui? Não, eu vou dar as funções que você tem que saber. Tem. São 15 funções, tá? Mas muitas delas são morfológicas e algumas são até arcaicas, são de construções, de orações que a gente não usa muito e que pouco cai em concurso, tá? Então, morfológicas assim, o que como substantivo, o que como adjetivo, o que como advérbio, quase não tem questão desse tipo de que. E até quando aparece uma ou outra questão que tem alternativa com esses itens, dá para você, por eliminação, conhecendo os principais, chegar à alternativa correta. É isso que a gente quer. A gente quer que você acerte a questão, tá? Como a gente quer que você acerte, então, ó, vamos lá, tá? Funções do quê? Estou dando a real para vocês, tá? Qual é a real? Existem 15 quês, tá? Então, você tem aqui, ó, existem 15 classificações do quê? Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, se você souber 7, sinceramente, se você souber as 5 primeiras, tá lindo. A gente acrescentou mais 2, porque às vezes o nome delas pode causar uma estranheza, então a gente acrescentou. Mas as 5 primeiras são essenciais. Tatuagem, tatua logo, né? Então, olha só, se você souber essas 7 aqui, ó, já consegue resolver quase a totalidade das questões. Eu falo quase a totalidade das questões, porque pode ter questão que acrescente um ou outro que não esteja aqui. Mas eu volto a dizer, por eliminação, conhecendo esses, você vai saber qual é a certa, ou sabendo todas, elimina aquela lá que você nem sabe o nome daquele que. Por eliminação, você acerta a questão, tá? Quais são as classificações mais importantes? Ó, essas 7. É o quê? Conjunção integrante, é uma conjunção subordinativa, tá? É o quê? Pronome relativo, ele é o mais. Então, por que ele não está em primeiro lugar, Yara? Porque eu gosto de estabelecer uma ordem de exclusão. Então, na ordem de exclusão, eu começo pela conjunção integrante. Mas eu sei que é mais importante o pronome relativo. Tanto é que a gente vai ter outras listinhas só de pronome relativo específico. Olha, eu, se fosse você, já ativava o sininho, né? Já, tem coisa nova da Yara, eu vou lá ver, porque já é um negócio importante, né? Terceira aqui, ó, conjunção consecutiva, aquela que introduz consequência, cai. Geralmente cai no período composto, mas a questão é, se você não sabe o que, automaticamente você pode errar a questão de período composto. A gente não quer isso, tá? Conjunção comparativa. Eu considero relativamente fácil, né, esse processo de comparação. Mas nas minhas turmas de exercício, eu percebo que há pessoas, muitas inclusive, que erram essa questão de, opa, não tem alguma coisa errada aí, vamos ajeitar isso aí. Não coloquei porque ela é importante. Ela deveria ser fácil. Vai ser agora, né? Conjunção coordenativa explicativa. Veja bem, ó, essas que a gente está colocando aqui, essas 4 primeiras, elas introduzem, tá? Elas introduzem oração subordinada. Elas introduzem oração subordinada. O que, gente? Geralmente ele está associado à subordinação, ligando orações, né? Tem um que inicia a oração coordenada, ó. É a conjunção coordenativa explicativa. Ela é facilzinha se você decorar o esqueminha aqui, tá? Essas 5 são tudo, tá? Agora a gente tem o seguinte, ó, partícula expletiva de realce. Às vezes cai na questão o nome. Partícula expletiva, a pessoa, hã? Partícula expletiva, a pessoa, hã? A pessoa parece que é de peixe, sabe? Tá com a cabeça na lua. Você é a louca dos signos? Você é o louco, porque eu sou. Pessoa de peixes, pessoa distraída, né? Então, assim, apareceu a partícula expletiva, a pessoa vira de peixes, fica, E olha, como é que tu sabes? A minha lua é em peixes, às vezes eu sou distraída. Então, vamos lá. E preposição. Olha, essa preposição derruba. Vamos ver um por um aqui, para você reforçar. E a gente vai fazer aquela listinha de exercícios. A gente põe 10 questões para que você possa reforçar o seu conhecimento. Não é verdade? Então, tá. Não esquece, baixa aí a listinha, faz primeiro o exercício,
vê como é que você analisa, como é que está teu olho, depois você verifica aqui se você acertou, se está na linha certa, se chutou e acertou. Chutar e acertar não é legal. Às vezes é até melhor errar e verificar por que errou e corrigir para não errar mais, tá? Vamos ver um por um. Olha só aqui. Conjunção subordinativa integrante. Quando o que é conjunção subordinativa integrante? O que ele é conjunção integrante quando ele inicia uma oração trocável por isso, completando a oração principal. Veja bem, não é o que é trocável por isso, é a oração inteira completando a primeira oração. E é trocável por isso e suas variações. Esse, essa, a gente tem uma do SESP que a troca é por essa. Se você não fizer essa variação, você acaba errando, tá? Pode ter preposição. Se eu disser, ó, tenho certeza de que vocês passarão. Tenho certeza disso. Então, eu posso trocar por disso, nisso, completando a oração principal, tá? Eu já vi gente dizendo assim, aí depois do verbo, o que é conjunção integrante? Mentira, mentira. Só posso dizer uma coisa, depois de verbo só não é pronome relativo. Mas não é conjunção integrante, porque a conjunção integrante, ela completa verbo, mas ela pode completar nome, gente. Então, essa explicaçãozinha aí não tá boa não, não tá boa não, tá? Então, vamos lá, olha só, o que você tem aqui, ó? É necessário que vocês exercitem bastante. Veja bem, eu tenho duas orações aqui, ó. A primeira oração é necessário, né? Em que eu tenho o verbo ó, construindo a primeira oração, tá? E eu tenho a segunda oração, ó, que é que vocês exercitem bastante, tá? Essa aqui é a segunda oração, cujo verbo é exercitem, ó. O verbo é exercitem, então, ó, a oração inteira. O que você tem? A primeira oração, ela é incompleta. É necessário, cheque de é necessário. Aí o que tu vai dizer? É verdade. Irmão, vocês estão no nível telepático, é necessário que complete esse negócio aí, não é verdade? Ó, eu poderia trocar a oração inteira, inteirinha, por isso. E aí, olha o que eu teria é necessário isso, é necessário isso. A oração inteira completa a oração principal, tá? O que conjunção integrante, inclusive ele tem esse nome integrante, porque ele integra, liga, faz a integração, sabe? Liga. Ele não tem valor semântico nenhum, ele liga uma oração que completa a outra. Opa, eu tenho uma conjunção integrante, então é esse caso aqui, ó. Entenda, eu não estou trocando só o que, né? Eu estou trocando a oração inteira. E outra percepção, a primeira oração é sempre incompleta. Ela precisa de um complemento para que ela exista, né? Como algo lógico com pé e cabeça. Porque essa frase aqui ela só tem pé, não tem cabeça, né? Já que é necessário. Cadê a cabeça dessa frase? Isso é necessário. Tá com cabeça. Tudo bem? Trocou por isso, é introduzida por conjunção integrante. Tá. Yara, não deu para trocar por isso. Então, a segunda coisa que você vai verificar é se é pronome relativo. Então, ó, primeiro, você verifica se é conjunção integrante. Segundo, você verifica se é pronome relativo. Pronome relativo é extremamente importante, ó. Quando que é pronome relativo? A gente tem dois casos aqui. O pronome relativo, tá? Ele é pronome e ele é um pronome coesivo, tá? Ele retoma. E ele retoma dois tipos de elementos distintos. Ou ele retoma um substantivo, que foi citado antes, ou ele retoma um pronome, que foi citado antes. Substantivo ou pronome. Ele não retoma verbo, tá? Ele retoma substantivo ou pronome. Então, tá aqui, ó. O que, ele é pronome relativo quando ele é trocável por o qual e suas variações, né? O qual, a qual, os quais, as quais, tá? Tô retomando o substantivo antecedente. Então, esse é o primeiro. Ele é pronome relativo quando ele retoma um substantivo antecedente. E ele concorda com o substantivo antecedente, gente. Por exemplo, ó, a menina que sumiu foi encontrada hoje. Não dá para eu dizer, a menina isso. Não dá, não deu, não é conjunção integrante. Ó, eu tento, presta atenção. Eu sempre tento trocar a oração por isso. A menina é isso. Não deu, ficou parece frase de doido, né? Então, o que eu vou fazer? A menina que sumiu, pera aí. A menina a qual sumiu. Veja bem, eu tenho aqui uma oração que é iniciada
por um pronome relativo. Pronome relativo, ele é igual à conjunção neste aspecto de introduzir uma oração, tá? E aí, ó, a oração de fora é a principal. Então, a oração principal é a menina foi encontrada hoje, ó. A oração principal é a menina foi encontrada hoje. O que esse que tá fazendo? A gente vai ter uma aula de pronome relativo, né? Pronome relativo é um negócio assim, você tem que ser íntimo do pronome relativo, fazer amizade sincera, não é falciane não, sincera, porque ele cai, gente. Ele cai, seja perguntando se ele é pronome relativo, perguntando a função sintática dele, perguntando que oração ele introduz, você tem que associar, perguntando de pontuação em relação a ele. Então, assim, tem muita de substituição, tem muita coisa associada ao pronome relativo. Por isso ele é importante. Então tá, o que ele está fazendo? Ele está retomando o substantivo menina. E aí, ó, como ele está retomando o substantivo menina, que é feminino e está no singular, eu troco por a qual. Isso é concordância nominal. Você que vai fazer redação, eu corrijo redação, gente, eu vejo. Aí tem um negócio feminino, o cara põe o qual depois. Não existe o qual para algo feminino antes. Então, sempre que você for usar o qual, a qual, os quais, as quais, ele tem que concordar com o termo antecedente, porque ele está retomando o termo antecedente. Se fosse o menino, seria o menino, o qual sumiu. Se fosse as meninas, as quais sumiram. Os meninos, os quais sumiram. Tudo bem? Então tá, esse aqui é o que mais light, é o que você tem que logo perceber, tá? Mas, gente, não tem só que retomando o substantivo. Não tem. Tem esse aqui, ó. Quer ver, ó? Ou, né, ele pode retomar um pronome, tá? Esse aqui é o mais comum, mas existem outros pronomes indefinidos, nada que, algo que, mas esse aqui é tudo, ó. O que é pronome relativo quando ele vem depois de aquilo? Esse é para você tatuar, porque a gente tem tanta questão com esse aquilo que a gente nem... é questão morfológica mesmo, a gente vai usar na morfologia. Então, se você tiver aquilo que aconteceu, o que é pronome relativo? E as variações do aquilo, né? Aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquele que chegou, o que é pronome relativo? Aquilo que, aquele que, aquela que, aquele que, o que é pronome relativo? Aquela que está assistindo essa aula é muito legal. Aquela que, o que é pronome relativo? É sempre, gente, não tem nenhuma exceção. Se é sempre, se não tem nenhuma exceção, tatuagem. Tatuagem. Tatuagem é para aquilo que é para sempre. Não é o nome do teu bofe, não, que aí a fila pode andar, né? É que. Então, olha só. Aquele que, aquela que. E aqui a gente tem, por que a gente está reforçando aquilo? É porque aqui a gente tem uma forma reduzida que cai muito, gente. Os pronomes aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, eles podem vir numa forma reduzida. Aquilo na forma o, aquele na forma o, aquela na forma a, aquelas na forma as, aqueles na forma os. Mas essa forma reduzida só aparece na frente de um pronome relativo. Não existe o chegou, não existe. Mas existe assim, o que foi antipático contigo chegou, o quê? Aí tem aquele que foi antipático contigo chegou, tá? Então, toda vez que você tiver um o igual àquilo ou um o igual àquele, sempre ele vai estar na frente de um pronome relativo. Neste caso, quando antes do que vem um pronome, esse que, pronome relativo, ele está retomando o pronome. Bora te mostrar? Ó, esse aqui é decoreba, tá, gente? Aquilo que aconteceu aqui foi muito legal. Aí eu vou analisar. Para de graça, que analisar? Já ganhaste essa questão, a ideia é essa, tá? A banca quer que você analise o quê? Aí eu vou analisar. Que vai analisar nada? Você vai olhar essa tatuagem rapidinho, ó. Esse que, quando ele é precedido de aquilo, ele é sempre pronome relativo. Mas é sempre pronome relativo. Então, lembra, dica sempre é para tatuagem. Dica sempre é para tatuagem. Neste caso, ele está retomando um pronome. Então, lembrando, o pronome relativo, tá? Ele faz três coisas, que a gente vai ter que ter aula de pronome relativo. Essa aula você vai, sabe, faz uma cumilança, assim, para ficar bem atento, bucho cheio, bem light, né? Light, cumilança. Mas tá, olha só, o que a gente tem que entender?
O pronome relativo, ele faz 3 coisas sempre. 1, ele inicia a oração subordinada. 2, ele está substituindo o antecedente sempre. Ele é um pronome, como ele, por exemplo, né? Mas ele é mais que um pronome, porque ele conecta. Então, como ele está substituindo, ele substitui ou um substantivo ou um pronome. E terceiro, ele exerce função sintática. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, isso aí a gente vai ver depois, tá? Mas, ó, esse que é sempre pronome relativo quando ele vem depois de aquilo. Então, decora, aquilo que, aquele que, o que é pronome relativo. Só lembrando, o nome desse aquilo aqui é pronome demonstrativo, só para lembrar, tá bom? Você vai ver isso na aula de morfologia, a gente vai pôr um monte de aulinhas aqui, né? Então, estará em uma dessas, tá? Bora ver esse aqui, ó. Esse aqui é para pegar na porta da geladeira ou é para fazer a tatuagem em um lugar bem especial, sei lá, bem aqui, né? Bem visível, né? Na testa, então. Olha só, anota aí. Sempre que aparecer um O antes do que, sempre que aparecer, você tem lá uma frase, tá assim, o que. Aí a banca quer que você analise o que. Aí ela fica olhando para o que até ficar vesgo. Não, né? Então, olha só. Sempre que aparecer um O antes do que, analise o O e ganhe o que. Analise o O e ganhe o que. Analise o O e ganhe o que. Tá? É o famoso pague 1 e leve 2. Aproveita essa promoção, tá? Então, olha só. Se o O for igual a aquilo, se o O for igual a aquilo, ou for igual a aquele, ou for um A igual a aquela, entendam que isso se estende para as variações ou a, os as, né? Esse que, ele é sempre pronome relativo. Esse que, ele é sempre pronome relativo. Esse que, ele é sempre pronome relativo, mas ele é sempre pronome relativo, tá? Esse O não é artigo, né? Ó, se esse O é igual a aquilo, então esse O aqui, ele é um pronome demonstrativo neste contexto. Yara, existe O antes do que artigo? Sim, numa pergunta, né? O que aconteceu aqui? Sabe? Em que ele não é trocável por aquilo. Se ele for trocável por aquilo, ele não é artigo, ele é pronome demonstrativo. Isso aqui é muito importante, gente, porque tem caído na morfologia, mas pode cair na classificação do que aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Olha esse exemplo. O que aconteceu aqui foi muito legal. A banca quer que você analise o que, tá? Ela marcou o que e colocou a alternativa. A tendência é você ficar olhando só para o que. Não existe análise de que olhando para o que. Não existe análise de que olhando para o que. Você quer analisar o que? Olha o que vem antes. Olha o que vem antes. É sério, por quê? Se o que é conjunção integrante, ele inicia uma oração, então eu tenho que ler a oração que vem antes, porque ele vai completar a que vem antes, trocável por isso. Então eu tenho que olhar a que vem antes para eu conseguir trocar, tá? Assim, que você estude. Não sei, mas tá assim, é necessário que você estude? Aí já dá, é necessário isso, conjunção integrante. Pronome relativo. Pronome relativo não existe dele em diante. O pronome relativo sempre retoma alguma coisa que tem antes, então sempre tem algo antes, nem que seja um O. Sempre tem algo antes. Então, ela pediu para você analisar o quê? Nessa hora aqui, gente, quando tem o O antes do que, você não lembra de nada, nem da conjunção integrante. Você lembra que esse O tem que ser analisado, que é importante, ó. O, se esse O for igual a aquilo, esse que é sempre pronome relativo. Então, O igual a aquilo. O que é que esse que é sempre? Não ouvi. Ele é sempre pronome relativo. É muito importante, tá? Então, você tem duas voltas do pronome relativo, né? Pronome relativo, que igual ao qual, retomando o substantivo, né? 2, que pós-pronome. E aí, se for aquilo que, pronto, né? Acabou-se. Aquilo que não precisa fazer troca nenhuma, já ganhou, tá? Se for o tem que ver se é igual a aquilo. Já decora, tá? Agora, e a conjunção subordinativa consecutiva, ela tem caído muito, tá? Ela cai lá no período composto, mas o foco é esse que, né, gente? Então tá. O que? Ele é conjunção subordinativa consecutiva quando é precedido de tal, tão, tanto, tamanho. Por isso, sempre analise a oração que vem antes. Sempre analise a oração que vem antes. Gente, o foco é antes.
A banca, ela te deu um que, Qual é a tendência? Você fica olhando do que em diante. Eu vou ler, eu vou interpretar. Não. Olha para o que vem antes. Na oração anterior, procura, se tiver tão, se tiver tal, se tiver tanto, se tiver tamanho, tá? Então, olha só, se você tiver tão que, tal que, tanto que, tamanho que, esse que é sempre consequência, mas é sempre. Esse que introduz sempre consequência. Se ele introduz uma consequência, essa conjunção ela é consecutiva. Ele era tão safado que a mulher o largou. Era tal a safadeza dele que a mulher o largou. Era tanta safadeza que a mulher o largou. Era tamanha a safadeza que a mulher o largou. Gente, de um lado a gente tem a safadeza do doido, do outro a gente tem a consequência que a mulher o largar, né? Então tá, ó, um exemplo aqui, fora da safadeza, olha só. Eu estava tão cansada naquela noite que dormi no sofá. Geralmente as pessoas erram porque querem fazer interpretação de texto, né? Aí as pessoas ficam assim, eu estava tão cansada, é causa. Oi, mas é do que em diante você tem que analisar. Por isso que é melhor você decorar. Olha só, o foco era você enxergar o tão que. E aí, ó, desse que em diante você tem sempre consequência. Desse que em diante você tem sempre consequência. Mas é sempre consequência. Se é sempre consequência, então é sempre consecutiva. Se é sempre consequência, então é sempre consecutiva, tá? Então, trata de olhar para o que vem antes. Quarta aqui, ó. Conjunção subordinativa comparativa. Como eu disse, eu acho essa conjunção relativamente fácil. Primeiro, que para ter comparação tem que ter dois. Eu e minha irmã, uma situação, outra situação, um lugar, outro lugar. Tem que ter dois, pelo menos, para você estabelecer uma comparação, tá? E o que? Conjunção comparativa, ele é conjunção comparativa quando ele vem precedido de termo intensificador. Essa intensificação pode ser para mais ou para menos, né? Mas intensificador no processo comparativo. Por exemplo, quando você diz que a sua irmã é mais antipática do que você, que ela é menos legal do que você, que ela é pior do que você, que ela é melhor, mas não é mesmo melhor do que você, tá? E aí o que tem, ó, esse do que, nesse caso não é só o que, né? É o do que. Só que esse do, ele é opcional, tá aqui, ó. Ele pode não vir na oração, a banca pode pedir para tirar, ou a banca pode pedir para colocar, pode, tá? Então, se eu digo, por exemplo, eu sou mais alta do que a minha irmã. Milímetros, que a gente tem a mesma altura, 1,5 metro, né, fita métrica. Olha só, me deixa, tá? Então, olha só, se eu digo, eu sou mais alta do que a minha irmã, tem eu e tem a minha irmã. Mais alta do que ou mais alta que, tá? Se eu digo, aquela noite foi pior do que esta. Pior do que, melhor do que, estou estabelecendo uma comparação. Mas, de novo, gente, você tem que olhar para o que vem antes. Se você ficar só do que em diante, você não percebe. Então, ó, aqui, por exemplo. Genoveva é mais antipática do que a irmã. Esse do, por exemplo, ó, ele podia não aparecer. Podia estar assim. Genoveva é mais antipática que a irmã. Ele podia querer saber o que é esse que. Não dá para analisar esse que do que em diante. Você tem que olhar para o que vem antes. Tem que focar. O que você tem antes? Ó? Bem aqui, ó. Mais com i, intensificando. E quando você tem mais do que, menos do que, saibam que você está comparando, tá? Esse do é opcional e esse que aqui é sempre uma conjunção subordinativa comparativa. Sempre, tá? E aí, algumas pessoas que tem prova, né, que ele pergunta se tem duas orações, né, se é comparativa. Tem gente que diz, não são duas orações, Yara, olha, eu tô vendo só um verbo, tá? Então, toma cuidado com uma coisa. É comum
na oração comparativa, nessa relação, o verbo ficar implícito. Por que, Yara, fica implícito? É porque quando é o mesmo verbo da primeira oração, prefere-se não repetir, tá? Então fica assim, ó, Genoveva é mais antipática do que a irmã é. É o mesmo verbo, então são duas orações sim, tá? Fica a dica aí. Quinta, essa quinta é legal porque ela tá agora. É assim, gente, as bancas que usam muito o que, como a OCP, por exemplo, é uma banca que usa muito o que, a CETAP usa muito o que seco para classificá-lo, tá? Todas as outras bancas usam o que, nem que seja no período composto. Todo mundo usa que, tá? Mas CETAP e a OCP usam muito, tá? Então, quando essas bancas usam muito, elas precisam variar, né, gente? Senão fica sempre conjunção integrante, pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo. Elas precisam variar. Aí eles começam a evoluir. Vamos para a consecutiva, né? Vamos para a comparativa. Aí vamos para a explicativa. Elas começam a evoluir. Então, tá caindo essa conjunção. Então, fica atento, tá? A conjunção coordenativa explicativa, ela é fácil se você olhar porque vem antes de novo. Então, olha só. O que é conjunção coordenativa explicativa quando? Quando vem depois de uma ordem. Quando vem depois de uma ordem. Aí, Yara, como assim? Lembra da tua mãe? Tua mãe usa muito. Ela diz assim, vem cá, que eu quero falar contigo. Sai da frente desse computador que tu vai ficar cego, menino, né? Vai lá no mercado que eu quero sal. Ó, ela dá uma ordem e tasca ali um que explicando o motivo dessa ordem. Normal, tá? Exemplo aqui, ó. Vem cá, que eu quero falar contigo. Presta atenção, ó. Vem cá, vem é uma ordem. Vem é uma ordem. Vem é uma ordem. E aí este que neste contexto pode ser trocado por pois, ó. Vem cá, pois eu quero falar contigo. Então, este que aqui é uma conjunção, ó, é coordenativa, tá? Explicativa, tá? Deixa eu só te informar uma coisinha. Eu não estou dizendo que o pois tem que vir depois de ordem, não, não, não. O pois aparecendo, né, no início da oração, ele explica, porque explica, né? Se eu disser, ela passou, pois estudou muito, não tem ordem nenhuma aí. Estou falando do que o que ele é explicativo se ele vier após uma ordem. E nesse caso, na frase, ele é sempre trocável por pois, né? Vá ao mercado que eu quero sal. Vá ao mercado, pois eu quero sal, porque eu quero sal, tá bom? Então fica de olho aí. Essas 5 são as mais. São as para tatuar, então essas 5 são muito importantes, tá? Agora mais 2 para você ficar esperto, tá? Essa aqui quase não cai, de verdade ela quase não cai. Mas nas alternativas eles citam esse nome, a pessoa fica doidinha, né? Nem é uma partícula expletiva, a pessoa não sabe o que é, ela marca qualquer coisa, tá? A partícula expletiva, quando ela diz que é de realce, fica mais fácil saber, né? Porque assim, ó, uma partícula que é de realce, ela pode ser suprimida, como escolar, por exemplo. Daqui só para realçar, eu posso tirá-lo, né? Então, ele não é uma coisa necessária, é uma coisa acessória. Posso tirar, né? Então, tá. Ele diz assim, ó, é quando pode ser suprimido, né? É quando pode ser suprimido. Então, gente, o que é partícula expletiva não é conjunção, não é pronome relativo. Se você conseguiu classificar o que como pronome relativo, mas eu posso tirar. Não, você está tirando errado. Se ele é pronome relativo, ele é pronome relativo. Tá? Não se tira pronome relativo, tá? Você pode reescrever a frase, que é uma outra coisa, tá? Então, ele não é, pronome relativo não é partícula expletiva, pelo amor da vaca preta, tá? Yara, eu não vou lembrar esse negócio de partícula expletiva, eu vou te dar uma dica, ó. Partícula expletiva começa com ex, ex. Lembra do teu ex, aquele que já saiu da tua vida, né? O que a gente faz com ex? A gente manda fora, é ex, fora, ex, fora, ex, fora. Então é assim. Quando você vai trabalhar e ele pede assim, marca alternativa em que o quê? É partícula expletiva. Expletiva, ex, fora, ex, fora. O ex tem que estar fora da tua vida, ele é teu ex, não é mais teu atual. Era não, mas você ainda tô com ele, então ele não é teu ex, mano. Ex, fora, libera pra fila andar, né? Então, olha só, ó, se tu não mandares a tua ex embora, como é que eu vou entrar na tua vida? Libera aí, né? Então, olha só, partícula expletiva ou de realce. Ex, fora, ex, fora, ex, fora, ex, fora. Lembra do teu ex, ex, fora, ex, fora, ex, fora, ex, fora, ok? Mas quem é que funciona como partícula expletiva?
Pode ser o que, gente, mas pode ser o é que, então você tem que tomar cuidado. Porque às vezes a banca marca só o que, mas tem lá um ezinho que está te atrapalhando. Se tiver um é que retirável, é essa expressão que funciona como partícula expletiva. Vamos dar uma olhada? Olha só. Eu que fiz o bolo. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Nós é que te apresentamos o Gigfrido. Olha só, eu que fiz o bolo. Eu poderia dizer eu fiz o bolo. Eu fiz o bolo. Esse que não interferiu na frase. A frase, na real, é essa aqui, né? Eu fiz o bolo. Tá? Mas por que tu colocaste o que, Yara? Para enfatizar. Eu que fiz o bolo e tu não queres me dar nenhum pedaço, né? É uma ênfase. Então, esse que aqui, ele é suprimível. Então, ele é uma partícula esfora, expletiva, tá? Aqui, ó. Nós é que te apresentamos o Gigfrido e agora tu não queres nem que ele fale com a gente, ó. Nós é que, tira, ó. Nós é que, tira. Nós te apresentamos o Gigfrido. Nós te apresentamos o Gigfrido. Nós te apresentamos o Gigfrido. Não preciso dessa construção. Yari, para que está usando o é que? Estou usando o é que para reforçar. Se eu digo assim, ó, nós te apresentamos o Gigfrido. Nós é que te apresentamos o Gigfrido. É ênfase só e acabou-se, tá? Então, na verdade, a retirada disso não altera o sentido. Ênfase não é mudança de sentido, é só, né? A gente pode dizer uma pausa enfática, não muda o sentido, tá? Não muda nada, inclusive. Só dá aquela pausinha. Aqui é ênfase só, tá? Então, já sabe, partícula expletiva, esfora, tá? E a última aqui, pra gente exercitar, olha só, preposição. Nem sempre cai, mas a gente já tem visto por aí esporadicamente. O nosso medo é, caindo esse caso, ele pode derrubar. Por quê? O que é preposição quando ele pode ser trocado por de? Para quem não sabe, o de é sempre preposição. O de é sempre preposição. Quando eu posso trocar uma coisa por outra, elas têm a mesma classificação. Eu sou professora. Se eu não puder dar uma aula e eu pedir para alguém me substituir, tem que ser um professor. Não é? Um termo, um elemento só entra no lugar do outro para exercer a mesma função, tá? O que ele é preposição quando ele pode ser trocado por de. Nesse caso, sempre vem depois do verbo ter. Ter que, tenho que, tenho de. Tens que, tens de. Nós temos que, temos de, tá? Nesse caso, ele sempre indica dever, obrigatoriedade. Eu tenho que estudar. Tu tens de exercitar, ó. Tenho que, tenho de, a gente fica variando isso aí porque eles têm o mesmo valor, tá? Exemplo aqui, ó. Eu tenho que estudar. Só uma observação. É comum, porque essa é problemática, é comum as pessoas que estão no automático acabarem errando e classificando como conjunção integrante. Né? Fica assim, peraí, Yara, tenho isso. Conjunção integrante, errou. Ah, mas eu tenho isso. Não é, gente. Aí, neste caso, você tem que entender que a troca é importante e a percepção do que vem antes, ó. Esse tenho aqui como auxiliar e a troca do que por de indica que não é conjunção integrante, não. Nesse caso, eu nem tenho duas orações, gente. Nesse caso, é uma única oração. É uma única oração e a conjunção integrante ela liga duas orações, tá? Neste caso, o que é que você tem? O verbo ter é verbo auxiliar e estudar é o verbo principal. Então, esse que sempre vai estar ligando dois verbos, o auxiliar, que é o verbo ter, a um principal, que vai indicar a ação, tá? Neste caso, você tem uma locução verbal. Você não tem duas orações, tá? E é o seguinte, ó, esse de aqui, que é preposição, né? Esse de aqui, que é preposição, ele aparece, o de, ele aparece com auxiliar, haver ou ter. Eu tenho de fazer mais exercícios. Eu tenho de passar nesse concurso. Com o verbo haver, eu hei de passar. Eu hei de fazer mais exercício. Nós havemos de fazer mais exercícios.
Então, olha só, e de, havemos de. Então, o verbo haver, que é muito formal, muito culto, né? Ele usa só o de, não digo, havemos que estudar, não entra o que. O que é mais coloquialzinho, ele entra com o verbo ter, então fica ligado. Ó. Quando eu tenho que preposição, trocável por de, imediatamente após o verbo ter. Trocável por de, imediatamente após o verbo ter. Ok? Então, fica de olho nisso, tá? Aqui, ó, a atenção é para essa aqui, ó, atenção, que eu coloquei para você, mas é isso, ó. É muito comum confundir a preposição que com a conjunção integrante. É muito comum, tá? Até porque a conjunção integrante é mais importante. A gente está pedindo para você primeiro verificar se é conjunção integrante, porque ela é mais importante, tá? Mas aí não adianta você saber identificar a conjunção integrante e acabar errando, porque não sabe da preposição. Então, bora lá. Lembre-se de que quando o que é preposição, ele vem sempre depois do verbo ter. Imediatamente após o verbo ter. Ter que. Não é outro verbo, é ter que e é trocável por de, né? Bora dar uma olhada aqui, olha só. Tens que estudar mais. Ah, tenho isso. Não, você tá lendo errado. O verbo ter, aqui, ó, é tenho de estudar mais. Então, esse que, ele é preposição, tá? É diferente desse aqui, ó. Queria que você estudasse mais. Neste caso, sim, ó. Queria isso, queria isso, queria isso. Tudo bem, tá? São duas orações. Uma é a ação de querer, a outra a ação de estudar mais. Aqui, ó, você tem que, em que esse que é trocável por de. Então, neste caso, você tem duas classificações diferentes, né? Duas classificações diferentes. O primeiro que é preposição. Por quê? Porque ele vem logo após o verbo ter e ele é trocável por de. Aqui, o que é conjunção subordinativa integrante. Que neste caso não é depois do verbo ter e a oração é trocável por isso. Tudo bem? Então fica de olho aí que esse aí é chatinho, porque a gente vai ver uma questão, se você não lembrar disso, você acaba errando, tá? Agora a gente vai treinar, não é? Ainda vou ficar dessa forma gostosona. Então, mas vamos treinar, que a gente fica gostosona pelo menos na cabeça, né? Olha só, o que a gente vai ver aqui lembra de você baixar a lista de exercícios, fazer primeiro para depois a gente trabalhar, ok? E aí, olha só, lembrando que a gente tem o nosso site, te inscreve logo lá para ficar de olho, né? Quando a gente ficar lançando sempre cursos de matéria, de exercício, maratona de exercício, de redação que a gente vai lançar. Então, fica de olho sempre. iaracoeli.com.br, tá? E a gente tem a nossa parceria com a loja do concurseiro, em que a gente tem os cursos completos, tá? Então, www.lojadoconcurseiro.com.br, lá tem a área dos cursos da professora Yara Celi. E aí lá você procura, tem curso de português completo, completaço, e tem o Quebrando a Banca, né? Em que a gente vai analisando banca por banca as principais questões. Geralmente a gente seleciona por assuntos, os assuntos que mais caem mesmo. E tem a prova completa que a gente analisa dentro desse projeto, tá? São 120 questões da OCP, 120 da FCC, 120 do IAD, 120 da FADESP, 120 da FGV, 120 da CETAP e 300 questões do SEBRASP-CESP. As que são 120 estão R$ 39,00. As 300 questões do SEBRASP-CESP estão R$ 49,00. Está muito legal para você treinar até o infinito e além, ou até passar. Porque é treinando que você aprende, né? Por falar em treinando que você aprende, vamos treinar para a gente realmente aprender a usar os Qs. E os Qs mais importantes, né? Vamos lá. Primeira questão é do Instituto AOCP. É a banca que mais usa aqui, que é muito recorrente. Então, o que a gente mais vai ter aqui, tá? No excerto, pelo amor da vaca preta, se você vai resolver questão, você tem que lembrar de saber o vocábulo, né? Saber entender o que a banca está cobrando. Por isso que é importante fazer exercício, que você fica atento à linguagem. Você começa, quando a banca manda a questão, você já entende, porque você está acostumado com a linguagem da banca. Essa banca, por exemplo, ela adora esse termo. Essa é a CETAP, adora excerto.
Excerto é trecho, tá, gente? É fragmento. Então, não é exceto, tá? É trecho, é fragmento. Então, assim, ó, no excerto, ou seja, no fragmento, exige-se que ela esteja constantemente atenta aos problemas que interferem na segurança e bem-estar das pessoas. O que, considerando suas funções, pode ser... Bom, vamos dar aqui uma analisada, né? Exige-se que ela seja... Opa! Primeira coisa que eu faço, eu verifico se o que, né, em questão introduz uma oração trocável por isso, completando a primeira oração. Vamos lá, exige-se, preste atenção, ó, exige-se, tá ou não tá incompleto? Ó, é uma oração que está incompleta. Oração exige-se. O que, Yara? Exige-se. Exige-se isso. Exige-se isso. Exige-se isso. A oração inteira pode ser trocada por isso. Logo, este que é conjunção integrante. Este que é conjunção integrante. Se ele é conjunção integrante, vamos dar uma olhada, ó. Conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante. B, D e E, mas já eliminamos dois, a A e a C, né? Então tá. Atenta aos problemas isso. Atenta aos problemas isso. Eu tento trocar por isso, eu estabeleço, Morna, não deu. Não deu, então assim, atenta aos problemas os quais interferem, ó. Atenta aos problemas os quais interferem. Esse que está retomando problemas, que é um substantivo. Ele é trocável por os quais, então ele é um pronome relativo. Bom, se ele é um pronome relativo, não. Conjunção integrante, não, ó. Pronome relativo. Acha que ele é um pronome adjetivo? Não. Existe pronome adjetivo. O pronome adjetivo é o que fica antes de um substantivo. Mas ele não inicia a oração, gente. Ele não é trocável por o qual, a qual, os quais, as quais. Quem é trocável por o qual, a qual, os quais, as quais, é pronome relativo. Alternativa letra D de doido. Alternativa letra D de doido. Primeiro que é conjunção integrante, segundo é pronome relativo. Ó, seguimos a ordem aqui, né? Segunda questão, olha só. No trecho, o homem mais sisudo faz coisas que jamais faria em estado sóbrio. O termo destacado é classificado morfologicamente como pronome relativo. Opa, ela já está me dizendo a classificação. Assim como na alternativa. Então, ela está me dizendo, ela me deu um exemplo com pronome relativo e ela está procurando um pronome relativo. Bora lá. O homem mais sisudo faz coisas as quais jamais faria em estado sóbrio. Esse que está retomando coisas, que é um substantivo. Tá, ele quer também um pronome relativo. Então, vamos dar um espacinho, né, pra gente analisar item por item. A gente quer pronome relativo. Então, tá, vamos lá. Lembrando, a gente quer um pronome relativo. É necessário que o metalúrgico aprenda a técnica de produção de ferro. Peraí. É necessário isso. É necessário isso. É necessário isso. Opa, então não é. Esse que, quando a oração pode ser trocada por isso, é uma conjunção integrante. Não é um pronome relativo. Então, não é a letra A. Vamos ver a B. Não diz nada que possa valer a pena esse nosso amigo. Peraí. Não diz nada isso. Não diz nada isso. Não diz nada. Não, parece frase de doido, né? Não deu para trocar por isso. Não deu. Não diz nada o qual possa valer a pena. Opa! Esse que, na verdade, ó, ele está vindo depois de nada, que é pronome, gente. E aí o que, quando ele é pronome relativo, ele retoma um substantivo ou ele retoma um pronome. Esse que é, sim, pronome relativo. Já é a letra B de bola. Já é. Tchau. Mas eu vou ver as outras, né? Vai que tenha mais de uma. Né? Não sei que tipo de elemento pode dar origem ao ferro. Não sei isso. Não sei isso. Não sei isso. Então, esse que aqui é uma conjunção
integrante. Lembrando que ele queria um pronome relativo. Esse que é conjunção integrante. D de doido. Vamos logo estudar que ainda podemos ter sucesso na vida. Peraí. Vamos logo estudar. Vamos é uma ordem, né? Ordem mais que. Peraí. Vamos logo estudar. Tinha que ter uma vírgula aqui, mas você não tem que ligar muito para a vírgula, não. Você tem que ligar para os valores do quê, né? Vamos logo, pois ainda podemos ter sucesso na vida, com certeza. E que sempre cá estuda que o sucesso é garantido, tá? E aí, olha só, vamos logo estudar, pois ainda podemos ter sucesso na vida. Este que aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. É uma conjunção coordenativa explicativa. É isso que ele é. Tá, então, a gente já viu, né, que aqui a alternativa que era pronome relativo era esse que, ó, e ele estava retomando um pronome. Esse que estava retomando um substantivo, né? A letra A e a letra C eram conjunções integrantes, trocáveis por isso. E esse aqui, ó, ordem mais que explicativa. Ok? Olha, terceira questão aqui. No novo estudo, os paleontólogos compararam detalhadamente os novos fósseis que escavaram com materiais depositados em museus e chegaram à conclusão de que havia uma única espécie gigante do grupo na região, a própria S. geográficos. As duas ocorrências da palavra que no trecho acima se classificam respectivamente como? Eu vou dar um espacinho para a gente analisar, tudo bem? Espacinho, então vamos lá. No novo estudo, os paleontólogos compararam detalhadamente os novos fósseis Os novos fósseis Não deu isso não, né? Então vou para a segunda. Os novos fósseis, os quais escavaram. Então, ó, esse que está retomando fósseis, que é um substantivo. E este que, trocado por os quais, ele é pronome relativo, né? Ele é pronome relativo. Então, aqui. Escavaram com materiais depositados em museus e chegaram à conclusão... Gente, se eu disser só, chegaram à conclusão e foi embora, a conclusão de que, Yara? Né, ó, chegaram à conclusão, fica incompleto. Chegaram à conclusão, fica incompleto. Chegaram à conclusão disso. Chegaram à conclusão disso. Então, ó, a segunda oração em relação a essa é trocável por isso. Está completando esse nome. Então, este que aqui é conjunção integrante. Então, olha só, o primeiro que é pronome relativo e o segundo que é conjunção integrante. Bom, se o primeiro que é pronome relativo. O segundo que é conjunção integrante, a alternativa era a letra A. E as respostas estavam todas pautadas na relação. Você conhece a conjunção integrante? Você conhece o pronome relativo? É o que mais cai, gente, sério, é o que mais cai. A gente está provando, né? A gente está colocando questões de concurso aqui para você, ó. Quadrilha, olha essa questão aqui da FCC, tá? João amava Teresa. Opa, é um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que tem que, ó. Né? Vamos logo analisando esse que, né? João amava Teresa, a qual amava Raimundo, o qual amava Maria, a qual amava Joaquim, o qual amava Lili, a qual não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, o qual não tinha entrado na história. Ainda bem que não tem Yara aí, né, para eu entrar nessa quadrilha. Então, olha só, gente, todos os ques desse trecho são pronomes relativos. Eles retomam um nome que foi citado antes, né? Então tá, agora bora ver a questão. Ele diz assim, no poema, o vocábulo que tem função pronominal. Tem, é pronome relativo, tá?
retomando, o pronome relativo retomando expressões nominais. Ele está retomando o nome das pessoas, né? O substantivo. Assim como ocorre com o sublinhado em, veja bem, grandes bancas como CESP, né? FCC, né? As clássicas, né? As classudas, elas não gostam às vezes de usar o nome, é muito rápido. O CESP usa o nome às vezes quando é múltipla escolha, a gente até tem uma aqui dele de múltipla escolha, mas quando é de julgar, ele estabelece esse processo de comparação. Marque o que tem a mesma classificação do outro, é você que tem que se virar, né? Então é a mesma coisa aqui, tá? Vamos ver, a gente já sabe que lá é pronome relativo. Vamos classificar os daqui, vamos dar um espacinho. A gente quer pronome relativo, né? Os adolescentes que namoram geralmente se casam mais cedo. Os adolescentes que namoram são os adolescentes os quais namoram. É porque eles já desencalharam cedo, é isso? Nem tô sabendo. Bora lá. Os adolescentes os quais namoram. Opa, se esse que está retomando o substantivo adolescente e ele é trocável por os quais, ele é pronome relativo, igualzinho ao que está no poema. Então, a alternativa já é a letra A. A de amor, B de baixinha. Então, A, ok, tá? Agora, B de bola. Ó. João queria que Tereza casasse com ele. Aí tem a Tereza aqui, mas não tem o fato de ter a Tereza. É o que você tem que analisar? João queria isso. João queria isso. João queria isso. Então, este que é uma conjunção integrante. Tá? Por quê? Porque a oração que ele inicia é trocável por isso, completando a anterior. Não é o que a gente queria. É igual a Joaquim insistiu tanto com Tereza que ela acabou se afastando dele. Não é do que em diante que você vai analisar. O que você tinha que ver? Ó? Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, tal que, tão que, tanto que, tamanho que. O que se quer sempre? Sempre, quando precedido disso, conjunção subordinativa consecutiva. Conjunção subordinativa consecutiva. Não é. Pronome relativo era a letra A, né? E a D aqui, ó. Contanto que Lili ame muito seu marido, ela será feliz. Esse contanto que, gente, é o seguinte, é um conjunto, tá? Esse que, na verdade, é uma conjunção subordinativa, tá? Só que ele está dentro, né? Ele está dentro de uma locução conjuntiva. Aí é o conjunto que tem valor. O que sozinho é uma conjunção subordinativa. Ele, no conjunto, é uma locução conjuntiva. Nesse caso, é condicional, né? Então, não é o que sozinho que é condicional. É o conjunto, tá? Aí tem muito conjunto, gente. Desde que, logo que, à medida que, tchacasque. Qualquer coisa que é uma locução conjuntiva, né? Aqueles conjuntos. À medida que, desde que, logo que, lugo que. Locução conjuntiva e vai ter valor semântico. Mas não é o que aí que funciona sozinho, tá? Bom, neste caso, a alternativa era a letra A, que era pronome relativo, né? Opa, mais uma da FCC. Na verdade, essa questão é uma questão de oração e de valor. Mas é assim, ó, é a conjunção. Isso que cai muito, gente. Eles querem saber o valor do que, tá? E é assim, se o que for conjunção integrante, ele não tem valor semântico nenhum, porque conjunção integrante não tem valor semântico, só integra. Se o que for conjunção, tem sempre valor semântico. Conjunção tem, a não ser a conjunção integrante. Né? Saiu da conjunção integrante, as outras conjunções todas. Conjunção consecutiva, tem valor de consequência, né? Conjunção comparativa, tem valor de comparação, né? Conjunção explicativa, tem valor de explicação, tá entendendo? Então, e aquele que estava naquela locução condicional, tem valor de condição, tá entendendo? Aí tem valor semântico. Então, vamos lá, ele quer o valor semântico. O que você tinha que enxergar aqui? Você tinha que enxergar, ó, tão que, tanto que, tamanho que, tão que, tanto que, tamanho que. Esse você tinha que enxergar. Gente, isso cai, mas cai muito, é período composto. Mas é o valor do que eles querem, você tem que olhar para o que vem antes. Tão que é sempre consequência, tão que é sempre consequência, tão que é sempre consequência. Na verdade, o foco era você enxergar aqui, ó. Tão que. E aí, esse que é sempre consequência.
Mas é sempre, não tem exceção nenhuma. Se você tiver tão que, tanto que, tamanho que... Eu estudei tanto que passei é consequência de eu estudar tanto, tá? Era tamanha a minha vontade de passar que eu estudei muito. Era tamanha a minha vontade de passar que eu estudei muito, é consequência da minha vontade de passar, tá? Então atenta, decora, gente. Decora? Tatua logo. Olha, essa é legal, né? Essa é legal porque é legal, mas a banca também é legal. Eu seria escrota, tá? Porque a banca, ela não coloca aquilo que induz ao erro, ela é bem bacaninha. Então aproveitem, bancas bacanas. Aqui, ó, eis um exemplo. Como o Natal se aproximava, ela perguntou aos pacientes o que queriam de presente. Emgídio respondeu, um guarda-chuva. Como dentro do hospital naturalmente não chovia, ela concluiu que ele queria ir embora para casa, tá? O que a gente vai fazer? Vamos dar um espacinho, né, pra gente trabalhar. Dei o espaço do texto. Então, o que as pessoas geralmente fazem, né, até porque elas ficam no automático. Isso aqui, ó. Eis um exemplo. Como o Natal se aproximava, ela perguntou aos pacientes... Ai, Yara, peraí. Ela perguntou aos pacientes isso, conjunção integrante. Muita gente faz isso. A sorte de vocês é que a banca não colocou nenhuma primeira alternativa conjunção integrante. Nenhuma. Aí o cara errou, mas ai, não tem alternativa. Foi tua sorte que a banca não colocou, tá? Qual é o teu problema aqui? Teu problema é quando tu tá trocando por isso, tu não estás enxergando uma coisa muito importante, ó. Ele quer que você analise o quê? Enxergue o que vem antes. Enxergue o que vem antes. Se você tem um que e antes desse que você tem um o, lembra? Pague um e leve dois, não é? O que? Analise o o e ganhe o que? Analise o o e ganhe o que? Analise o o e ganhe o que? É isso que você tem que fazer. Então, olha o que você tem. Se esse que é precedido de o que você vai verificar? Se esse o pode ser trocado por aquilo. Se esse o pode ser trocado por aquilo. Se esse o pode ser trocado por aquilo, então vamos ler aqui. Ela perguntou aos pacientes aquilo que queriam de presente. Ela perguntou aos pacientes aquilo que queriam de presente. Se eu posso ler aquilo, o que eu tenho? Aquilo que, o que é sempre pronome relativo. Aquilo que, o que é sempre pronome relativo. Aquilo que, o que é sempre pronome relativo. O aquilo é pronome demonstrativo. O que é sempre pronome relativo, sempre. Agora aqui, ó. Ela concluiu que ele queria ir embora. Ela concluiu isso. Agora não tem nenhum o antes, né? Ela concluiu isso. E aí, neste caso, o que é uma conjunção integrante? Neste caso, o que é uma conjunção integrante? Aí tá? Ok. Então, o primeiro é pronome relativo, o segundo é conjunção integrante, né? O primeiro é pronome relativo e o segundo é conjunção integrante. Alternativa letra E. Tudo bem? Enxergue o antes do que. Enxergue. Às vezes, vocês erram por um problema de vista mesmo. Então, ajeite. Dá tempo. Vai ao oftalmologista. Ajeite seu olho. Sétima aqui. Olha, da OCP. A OCP é uma banca que tem muita questão de queixa, a gente acaba utilizando muito, né? Então, é um trechinho de uma música. Então, assim, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro. O legal aqui é que se você, pelo menos nesta prova, nesta questão em particular, se você souber o primeiro e o segundo, e você tem que saber o primeiro e o segundo, você já matava a questão. Mas o terceiro já dá aquela luz do caminho que a banca está seguindo. Então, vamos lá. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Quando eu leio o primeiro, é sobre escalar e sentir. Esse sentir, ele está incompleto, né? Eu chego aqui, é sobre escalar e sentir. Sentir o quê, né? Tá incompleto. É sobre escalar e sentir isso. É sobre escalar e sentir isso. Se eu posso trocar a oração inteira por isso, esse que é conjunção integrante.
Esse que é conjunção integrante. Embaixo, ó. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É sobre dançar na chuva de vida isso? Não, aí não deu, né? É sobre dançar na chuva de vida a qual cai sobre nós. A qual cai sobre nós. Se esse que é trocável por a qual, né, retomando chuva de vida, então ele é pronome relativo. Se você já fez a questão, a gente espera que você já tenha feito, né, para você agora só estar analisando o resultado aí ou o caminho, você já marcou, não é? Porque assim, só tem a letra E. Letra A e letra E, conjunção integrante primeiro. Aí, segundo pronome relativo, é só a letra E. Já marquei, nem precisava do último. Mas o último, vamos dar uma olhadinha? Olha o último aqui. Ele é assim, ó. Sorria e abrace. Ordem. Sorria e abrace. Ordem. Teus pais, enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala. Esse que, ó. Sorria e abrace. Pois a vida é trem-bala, parceiro, tá? Esse que é uma conjunção coordenativa explicativa. Explicativa, tá? Então tá, mas não precisava analisar, mas ó, aquele negócio do ordem mais que explicativa. Ordem mais que explicativa. Ordem mais que... Lembra da tua mãe? Vem cá, que eu quero falar contigo, tá? Bom, levando-se em conta, olha o que a gente tem. A letra A tinha conjunção integrante, mas a segunda estava errada, ó. A letra B era pronome relativo, o primeiro já estava errado. Letra C, ó, causa, não é? Pronome relativo, não é? Aí sobrou, ó, conjunção integrante, pronome relativo, conjunção coordenativa explicativa. Alternativa, letra E, tá? A dica é você analisar primeiro os quês, depois você vai para as alternativas. Oitava, olha, uma... É do Instituto AOCPS, tá? É legal essa. Então, olha. Assinale a alternativa em que a função do que, sublinhado nos excertos, lembra que excertos são trechos, né? Está a alternativa em que a função está corretamente indicada entre parênteses. Vamos dar o espacinho, a gente vai ver qual delas está certa. O legal é que, por exemplo, você podia fazer essa aqui e não saber uma ou outra, conjunção explicativa, partícula expletiva, mas você tinha que saber os principais, que é conjunção integrante e pronome relativo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido. Bom, pronome relativo é trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. É dando a impressão do qual o tempo passa cada vez mais rápido. É dando a impressão disso. Dando a impressão disso. Impressão está incompleto. Né? Incompleto. E tá dando a impressão de quê, mano? Impressão de quê? Isso está completando. Então, não é pronome relativo, não. Esse que é conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante. Tá? Não é a alternativa que ele diz. Hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Era, eu nem sei o que é partícula expletiva. E agora tu sabes. Quando tu foste fazer a prova, pode ser que não soubesse, mas agora tu sabes. Ex, fora, ex, fora, ex, fora, ex, fora. É uma partícula de realce ali. Você mantém ali do lado, mas não serve para nada, tá? Então, olha só. Hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Peraí. Hoje temos várias tarefas, as quais não tínhamos, tá? Esse que tem nome, esse que é pronome relativo. Pronome relativo não é partícula expletiva de realce, tá errado isso aí. C de casa. As demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades. As demandas exigem é ou não é incompleto? Exigem é ou não é incompleto? As demandas exigem o quê, menina? Exigem isso, exigem isso, exigem isso. Se eu posso trocar a oração inteira por isso, ela é introduzida sim por conjunção integrante. Ok. Alternativa letra C de casa. Você podia até não saber o que é partícula expletiva, mas isso aqui você tem que saber. Você está entendendo? É isso que a gente diz de você acertar mesmo não sabendo tudo.
Você podia não saber 2 itens, mas 2 você tinha que saber. Esse você tinha que saber. Aí acertava a questão. Ó, a letra D de 2, ele diz assim: as pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele. Ele diz que é uma conjunção explicativa. Conjunção explicativa é quando você tem ordem mais que. Ordem mais que. Vem cá, que eu quero falar contigo. É uma conjunção explicativa. Neste caso, o que você tinha que enxergar? Você tem mais, ó. Mais do que. Mais do que. Menos do que. Não é conjunção explicativa, não. É uma conjunção comparativa, né? Mais do que, menos do que. Mas tá prestando atenção que a gente está sempre olhando porque vem antes, né? Que é o que ajuda na análise, tá? Então, a alternativa que estava ok era C de casa. Só essa estava ok. Todas as outras estavam enlouquecidas. Ó, oração inteira trocável por isso. Nona questão é do CESP, tá? Geralmente o CESP não trabalha que com os nomes assim, né? Geralmente ele já até te dá o nome do que, pergunta qual a classificação sintática, se tratando de pronome relativo. Ou ele compara, o que da linha 5 com o que da linha 10, sabe? É muito mais comparativo. Mas aí a gente tem essa aqui, ó, quando é de múltipla escolha, o CESP às vezes dá essa, né? De colocar morfologicamente os nomes que ele pode ter. Então vamos lá. Só que CESP é CESP, né? O CESP geralmente pega um fragmento que porque vocês têm problema de vista. E o CESP, Sebrasp, CESP, ele trabalha com o seu problema de vista. Você vê assim, ó. E outra coisa, o CESP é campeão de colocar bagulho no meio para te distrair. Sabe, vai colocar, aí você vai distraído, não pode ser pisciano nessa hora, tá? Ai, eu sou pisciana, mas teu ascendente pode te ajudar, pede ajuda pro teu ascendente, foca, minha lua é em peixes e eu consigo, tá? Minha irmã é pisciana, ela é extremamente objetiva, inclusive eu sou mais pisciana que ela. Ok, então vamos lá, olha só, é a primeira vez desde a regulamentação da medida em 2011 que o mecanismo é adotado no país. Primeira observação, tem um bagulho no meio. Sério, você está fazendo uma análise de um que tem um bagulho no meio, você está deixando esse bagulho de atrapalhar? É CESP, gente, não façam isso. O CESP, muita gente erra por conta disso, sabe? De não enxergar os bagulhos no meio. Então, vamos tirar. Esse bagulho, ele está entre vírgulas, é uma noção de tempo, ó, desde a regulamentação da medida, desde esse momento aí. Então, uma noção de tempo, ó, tirei. É uma adjunta adverbial de tempo intercalada ali. A frase que você tem que analisar é essa, ó. É a primeira vez que o mecanismo é adotado no país. É a primeira vez que o mecanismo é adotado no país. É a primeira vez que o mecanismo é adotado no país. Vamos ver. Muita gente erra essa questão. Ai, é a primeira vez a qual o mecanismo é adotado no país. Por quê, meu Deus? Por quê? Você fica querendo trocar por a qual sem antes verificar uma coisa, ó. É a primeira vez, tem sentido completo? É a primeira vez, tem sentido... Chego aqui e digo, é a primeira vez. É a primeira vez. O quê? Gente, é a primeira vez, é uma oração que está incompleta. Perceba isso, pelo amor de, tá? Pelo amor de. Então, olha só, é a primeira vez. O que é a primeira vez? Olha o que eu posso fazer. Posso fazer isso aqui, ó. Ia ficar estranho, isso é a primeira vez, né? Como tá no feminino, eu posso ler assim, ó. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Posso até ler na ordem direta, ó. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Se eu posso ler essa é a primeira vez, então isso é uma conjunção integrante. E muita gente erra. Muita gente marca pronome relativo. Primeiro, partícula expressiva não é, comparativa não é. É assim, ó. Na ordem direta, ó, você pode trocar a oração inteira por essa, né? Para ficar concordando. Então, vou ter isso, ó. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Aí tem, desde a regulamentação da medida, essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Ou isso ocorre pela primeira vez, né? Mas, ó, é uma conjunção
integrante. A oração inteira pode ser trocada por essa. CESP, né? Quase não usa, mas quando ele usa, você tem que se virar. Não é o isso, né? Você tem que dar aquela variada. Conjunção integrante. Então, fica de olho. E a 10ª aqui? Essa 10ª é uma da OCP em que ela dá uma direcionadinha. Olha só, ela diz assim, em todas as alternativas abaixo, o elemento que é conjunção integrante, exceto em. Então, ele já está te dizendo que o que é conjunção integrante. Menos, exceto. Então, tá. Eu já vou no automático. Conjunção integrante igual a isso, disso, nisso. Já vou logo no automático. Já vou dando golpes, né? Então, olha só. Depois de o presidente ter dito pela manhã, isso. Depois de o presidente ter dito isso. A secretária insistiu nisso. Nós acreditamos nisso. Opa, tá ok, né? Vamos ver. Cada país tem isso. E com a função de mostrar para o Irã isso. Meu Deus, Ciara, deu tudo isso. Eu vou ter que usar o mamãe mandou. Que mamãe mandou? Para de graça, tá? Você fez o certo. Agora era hora de lembrar que tem um quezinho, você pode estar vacilando aí, que é comum confundir com conjunção integrante. Tá lembrado? Preposição. Tá lembrado quando a preposição aparece? Trocável por de, sempre, imediatamente após o verbo ter. Imediatamente após o verbo ter. Imediatamente após o verbo ter. Então, vamos trabalhar o olho aqui, tá bom? Vamos trabalhar o olho agora. Depois de o presidente ter dito o verbo... Aí que é o verbo ter, mas é o verbo dito, ó. É dito isso. Dito é o verbo dizer. É dito isso. É dito isso. É dito isso. A secretária insistiu... Opa, não é nem o que eu tenho que marcar, né? A secretária insistiu... É aqui que eu vou completar, ó. Insistiu nisso. Insistiu nisso. Nós acreditamos... Não é o verbo ter, ó. Nós acreditamos nisso. Ó, então... Agora aqui, ó. Cada país tem... Tem que. Já não é conjunção integrante, ó. Já é a letra D de 2. Toda vez que você tem esse verbo ter mais que, ó, fica de olho. Esse verbo ter, ele é verbo auxiliar, ó. E esse que é trocável por de, né? Então, olha só. Tem que, tem de. E o pensar é o verbo principal. Que é assim, ó, cada país tem de pensar com a sua própria cabeça. Verbo auxiliar, verbo principal. E aí ele diz, ou seja, de doido, né? Ó, com a função de mostrar para o Irã isso. Então, todas realmente têm um que funcionando como conjunção integrante, completando um verbo ou um nome trocável por isso. Neste caso, ele não está completando o verbo ter. Neste caso, ele está ligando dois verbos. É tem que, trocável por tem de. E assim, ó, cada país tem de pensar. Cada país deve pensar. É obrigado a pensar. Tem esse sentido de obrigatoriedade. Alternativa, a letra D de doido. Fique esperto que isso pode cair. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de uso de que. A gente sabe que o que sempre cai em prova de concurso, cai de níveis variados, né? Pode ser o nome dele, é isso aqui. Ai, Ana, mas tem mais funções. Tem, você pode estudar, mas o que a gente está te dizendo é o seguinte, esses 7 você tem que saber, você tem que treinar. E quando você vai fazer prova de concurso, você vai ver que são esses Qs que caem. Então, são eles realmente os importantes, tá? Decora. A gente ainda vai trabalhar que. Por quê? Porque o que está associado a outros elementos. Pontuação tem que associado às orações, né? A gente vai mostrar. Tem o que pronome relativo, ele é muito particular. A gente tem que ter aula só do pronome relativo e a gente vai ter. Então não esquece, dá o likezinho, te inscreve logo no canal, não é? Que aí você fica recebendo várias dicas, tá? E a gente vai colocando sempre questões para que você melhore o seu aprendizado. Ok? Até a próxima.